Muito bem, vindo aqui para a nossa aula, né, ou voltando para mais uma aula aqui no nosso módulo de Sistema Filosófico da Logoterapia de Viktor Frankl. Eu quero começar esse módulo reforçando novamente aquela indicação de livros que nós já temos aqui no nosso curso. Você já tem ali as indicações básicas, mas eu quero reforçar aqui. Gente, olha só, não deixem de ler indicação. Não deixem de ler. O quê? Qual livro? Vou tirar essa palavra de indicação daqui. Não deixe de ler a obra Em Busca de Sentido. Gente, só para vocês terem uma ideia disso daqui. O Em Busca de Sentido, ele foi uma obra que, lá em 1997, quando Viktor Frankl morreu, ele faleceu em 97, esse livro ele já tinha sido vendido mais de 9 milhões de cópias no mundo inteiro. Um best-seller internacional traduzido para mais de 27 idiomas. Tá? Então, esse é o livro que você tem que começar lendo o mais rápido possível. Se você não leu antes de entrar nesse programa, leia Em Busca de Sentido. E esse livro é um pouco menos conhecido, porque ele é um livro que foi pensado exatamente para quem quer se aprofundar na logoterapia de Viktor, no método logoterapêutico, que é o Psicoterapia e Sentido da Vida. Tiago, eu não sou psicólogo, não tem problema, leio Psicoterapia e Sentido da Vida. Talvez uma pessoa que seja estudiosa da filosofia, ela consiga entender o Psicoterapia e Sentido da Vida muito mais do que um psicólogo, tá? Ah, Tiago, será que é assim mesmo? É assim. Porque a obra Psicoterapia e Sentido da Vida, ele traz muitos, mas muitos conceitos filosóficos. Então, todo profissional que começa a estudar a logoterapia de Viktor Frankl, deseja se aprofundar na logoterapia, no método logoterapêutico, começa a aplicar isso dentro da sua realidade de trabalho, ele começa a se tornar uma pessoa que tem uma visão filosófica muito aprofundada. Você vai perceber isso. Então tá, não deixem de ler o Em Busca de Sentido e o Psicoterapia e Sentido da Vida. Tiago, e os outros livros de Viktor Frankl? Isso nós deixamos para depois. Você vai ver que nós temos aqui dentro do nosso programa vários momentos onde talvez eu cite uma obra ou outra que talvez eu recomende algumas dessas obras para você ler, mas no geral, as demais obras de Viktor Frankl são obras simples, não todas, obviamente, nós temos algumas que são um pouco mais complexas, mas no geral você tem obras muito simples, porque a maior parte das obras de Viktor Frankl são transcrições de cursos que ele deu, de conferências que ele deu em outros países, e ele compilou isso daqui em formato de livro. Então você vai perceber que o Em Busca de Sentido, Psicoterapia e Sentido da Vida, se você ler essas duas obras, estudar realmente essas duas obras, grifar, pesquisar o que está dito ali, você vai perceber que as outras obras que você for ler, eu diria, com exceção de A Presença Ignorada de Deus, Psicoterapia na Prática, o restante é quase que chover no molhado. Tá? Nós temos um pós-escrito hoje do Em Busca de Sentido, só tem em espanhol, aonde você vai ter a oportunidade de saber o que aconteceu depois que Viktor Frankl saiu dos campos de concentração, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no módulo onde nós fomos discutir a vida e a obra de Viktor Frankl, que é lá no nosso módulo final, tá bom? Vamos lá. Antes de nós entrarmos propriamente no sistema filosófico, entender quais são os fundamentos éticos, filosóficos, os fundamentos metafísicos, melhor dizendo, coisa que nós vamos fazer lá nos próximos módulos, eu quero trazer aqui em linhas gerais uma chave de leitura de Viktor Frankl. Primeiro de tudo, é impossível, vamos lá, é impossível entender logoterapia sem entender a vida de Frankl. E isso não funciona só para logoterapia. Essa é a matriz
clássica da filosofia. Dentro da filosofia, pelo menos da forma como foi pensada por Sócrates, nós não separamos o pensador daquilo que é pensado. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade de filosofia, eu tinha muitos professores que entravam dentro da sala de aula e alguns deles eram padres. Alguns professores eram padres. E eles entravam dentro da sala de aula, eles iam dar, sei lá, uma disciplina como História da Filosofia Contemporânea. Na história da filosofia contemporânea, você tem muitos autores que vão exatamente questionar a ideia de Deus, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Tudo bem, você vai lá e expõe o pensamento do autor. Se você está estudando história do pensamento, da filosofia contemporânea, você não pode se omitir de explicar o pensamento do autor, da forma como ele pensou, da forma como ele raciocinou. Mas o que acontece é que eu tinha muitos professores que falavam assim, bom, agora eu deixei a roupa de padre do lado de fora e agora eu não sou mais padre, eu sou professor de filosofia e eu vou tirar a fé de vocês. Cara, ser bem sincero com você, essa ideia de que eu posso separar o pensador do pensado é um fetiche do pensamento contemporâneo. A gente acredita, e por que eu falo que é um fetiche? Porque é impossível que um pensador, por mais experimental que uma pesquisa seja feita, vamos pegar aqui um pensador que acredita piamente que descobriu a cura do câncer, dos vários tipos de câncer. Não dá mesmo, e para isso ele precisa fazer uma pesquisa onde ele vai trabalhar com vários dados experimentais, vai trabalhar em laboratório, assim por diante. Mesmo esse pesquisador, ele imprime dentro da sua pesquisa, toda pesquisa experimental ela precisa começar com uma contextualização, né? Toda pesquisa ela vai partir da visão de mundo daquela pessoa. Nós tivemos várias pesquisas do genoma humano, nós tivemos pesquisas que se dedicavam a entender e a desenvolver a clonagem. O que acontece? Se um pesquisador que foi convidado para desenvolver uma pesquisa a respeito de clonagem, ele é uma pessoa que não é uma pessoa que segue, por exemplo, uma ética cristã, e ele não é a favor da clonagem, as impressões e a visão de mundo dele vão impactar diretamente no pensamento dele. Ou melhor, exatamente, no pensamento dele. Ou seja, a vida moral, vamos colocar isso aqui, a vida moral de uma pessoa e a vida intelectual, aquilo que ela pensa, essas duas realidades andam juntas. Sempre andaram na história e sempre. É impossível eu separar o pensador daquilo que foi pensado. Por mais experimental e empírica que a pesquisa seja. Então, todas as vezes que nós formos se dedicar ao estudo da logoterapia, vira e mexe eu vou citar alguma experiência, alguma situação que Viktor Frankl viveu dentro dos campos de concentração. Tá? Agora, quem era o homem Viktor Frankl? Viktor Frankl ele tinha 3 características muito acentuadas na vida dele. A primeira delas, ele era um homem de filosofia. Ele era um homem de filosofia. Ele se debruçou ao estudo da filosofia por anos e anos e anos e anos. Principalmente devido à influência de um grande mentor que ele teve, já eu falo sobre ele. Viktor Frankl era um homem de fé. É impossível você entender o pensamento de Viktor Frankl sem que você entenda de fé. A relação, a intimidade que Viktor Frankl mantinha com Deus, os princípios religiosos na vida de Viktor Frankl fazia parte do seu dia a dia.
Viktor Frankl ele não encarava a sua religião, ele era judeu, ele não encarava a religião como sendo algo à parte da vida ordinária dele, muito pelo contrário. Exatamente por ter feito uma experiência de quase morte nos campos de concentração, exatamente por ter feito uma experiência e ter debruçado a sua vida inteira a estudar o fenômeno do sentido da vida, é que ele percebeu que a fé dele não era algo à parte da vida, mas a fé era exatamente aquilo que mantinha o senso de sentido na vida dele. Então ele era um homem de filosofia. Viktor Frankl era um homem de fé. E Viktor Frankl era um homem de ciência. Viktor Frankl ele fez uma formação que hoje é uma formação que eu nem sei se existe mais, mas ele fez uma formação, uma especialização em neuropsiquiatria. Ou seja, ao mesmo tempo que ele era um psiquiatra, ele era um neurologista. Ou seja, ele atuava com os dois polos, o polo biológico do ser humano, cerebral, neurológico, e ele atuava com o polo psíquico do ser humano, enquanto psiquiatra. E ele atuava trabalhando com o espírito humano, com a sua posição como logoterapeuta. Neurologista, ele trabalhava ele entendia muito bem, trabalhava com a biologia do ser humano. Psiquiatra, entendia e trabalhava com a mente, com a psique do ser humano. E logoterapeuta, trabalhava e entendia o espírito humano. Ou seja, Viktor Frankl, ele construiu uma formação integral, onde ele consegue oferecer para uma pessoa um tratamento integral, corpo, mente e espírito. Ótimo. Muito daquilo que nós enxergamos de Frankl hoje não é de Frankl. Frankl, ele constantemente nas suas obras, ele vai referendar outros autores. Por exemplo, dentro da sua visão dos fundamentos metafísicos da logoterapia, nós vamos encontrar uma forte influência de Nikolai Hartmann, por exemplo. Nós vamos encontrar uma forte influência da própria metafísica clássica aristotélica. Nós vamos encontrar fortes referências no campo da ética a autores como, por exemplo, Martin Heidegger, como Max Scheler, principalmente Max Scheler. E só que uma coisa que fica menos nítida para nós é que pouco se fala, pelo menos nas formações convencionais de logoterapia aqui do Brasil, é que Frankl, ele era um homem de fé, um homem de filosofia, um homem de fé e um homem de ciência, exatamente porque essas três características eram características que estavam na vida do grande mentor de Frankl. Quem foi o grande mentor da vida de Frankl? Um psicólogo, um psiquiatra chamado Rudolf Allers. Rudolf Allers. Gente, nunca esqueçam esse nome. Rudolf Allers foi o grande mentor de Viktor Frankl. Se Viktor Frankl ele tem uma estatura gigantesca, enquanto um homem de filosofia, de fé e de ciência, muito se deve a Rudolf Allers. Rudolf Allers, ele tinha uma visão de que é impossível você estudar psicologia simplesmente aos moldes tradicionais, aos moldes da psicologia moderna. Aos moldes da psicologia moderna. Ou seja, partindo simplesmente do estudo biológico do ser humano e do estudo da mente humana. Rudolf Allers, ele acreditava que nós precisaríamos voltar à filosofia para que nós pudéssemos entender a necessidade mais profunda que um ser humano tem, que é a necessidade de realizar valores, de sentir que a sua vida ela é uma vida que caminha para o bem, que caminha para a verdade, que caminha para a unidade, que caminha para a beleza. Rudolf Allers, ele teve uma formação, um estudo filosófico que permitiu com que ele fosse convidado, vamos colocar aqui uma setinha, Rudolf Allers, ele foi convidado por um grande expoente
da ciência católica na época, que foi exatamente o Frei Gemelli. Frei Gemelli, ele era um grande padre franciscano que morava em Roma, e todos os maiores debates, isso a gente está falando, isso aqui nós estamos falando do século XX, tá? Nós estamos aqui no século XX. Estamos falando de 1900 e alguns quebrados, tá? O Frei Gemelli, só para você ter uma ideia, todos os maiores debates científicos que aconteceram no século XX não foram poucos, tá? Foram muitos. Em todos esses debates, Frei Gemelli era convocado. Ele era o maior nome da ciência católica que existia no mundo. Então, todas as vezes que existia um debate que era conflituoso com a visão de mundo católica, Frei Gemelli participava para poder mostrar exatamente, usando ciência, como que nós poderíamos fazer algumas experimentações e desenvolver alguns métodos científicos sem que necessariamente nós pudéssemos abrir mão de certos princípios que eram muito caros para a fé católica. Então, Rudolf Alles ele foi convidado pelo Frei Gemelli para poder estudar em Roma, para poder, estudando em Roma, ele pudesse ser um homem que seria um dos nomes mais requisitados. A ideia do Frei Gemelli era que Rudolf Alles ele fosse estudar psicologia tomista em Roma e se tornasse um grande expoente da psicologia católica. Tanto é que Rudolf Alles depois ele escreve uma obra chamada Psicologia e Catolicismo, em italiano, Psicologia e Catolichesimo. Então, Rudolf Alles ele foi lá para se preparar para ser um dos maiores expoentes da psicologia tomista. A psicologia tomista é uma psicologia que parte exatamente de um autor da Idade Média chamado Santo Tomás de Aquino, que foi um dos maiores pensadores que o mundo já teve até hoje. Então, ele se dedica ao estudo da psicologia tomista. Então, o que aconteceu? O Rudolf Alles ele acabou se tornando o grande mentor não apenas de Viktor Frankl, mas de grandes expoentes na sua época, como, por exemplo, a filósofa alemã Edith Stein. Edith Stein foi uma das mentoradas por Rudolf Alles. Rudolf Alles também mentorou um dos grandes nomes do debate teológico, que foi um cara chamado Hans Urs von Balthasar. Hans Urs von Balthasar. Então, Rudolf Alles ele esteve por trás desses grandes gênios da humanidade. Viktor Frankl, Edith Stein, Hans Urs von Balthasar. E muito graças aqui ao Frei Gemelli, que foi a pessoa que acreditou em Alles, deu muitas oportunidades para que Alles pudesse então, se aprofundar dentro dessa perspectiva de psicologia, que particularmente é uma psicologia que vê o ser humano de uma forma integral, corpo, mente e espírito. É uma coisa que jamais se discutiria dentro da psicologia moderna na época. Se hoje é difícil nós falarmos de psicologia tomista, imagina naquela época. Tá bom? Então, o que acontece... Só um parêntese aqui. O Frei Gemelli, ele foi... Muitas pessoas não gostam dele, por quê? Nós tivemos, dentro do catolicismo, existe um grande ícone no século XX que ficou conhecido, cujo nome era Pio de Pietrelcina, o Padre Pio de Pietrelcina, o Frei Pio de Pietrelcina, ou simplesmente São Padre Pio, que era um homem com, digamos, eu não sei se a palavra certa seriam poderes, mas ele tinha, eu acho que, sei lá, tipo, poderes extraordinários. Então, nós temos uma das questões de Padre Pio que ficou mais evidente para a ciência no século XX foi exatamente os seus estigmas. O que eram os estigmas? Padre Pio ele recebeu nas suas mãos, nos seus pés e no lado uma vértebra aqui da caixa torácica dele,
ele acabou recebendo como se tivessem pego pregos realmente e pregado as suas mãos, os seus pés, e pegassem uma lança e tivesse transpassado realmente aqui as costelas do Padre Pio. Ele, em determinado momento da sua vida, ele acabou recebendo esses estigmas, né, que eram estigmas que não cicatrizavam nunca, e ele permaneceu com esses estigmas durante 50 anos. Quando completou 50 anos, os estigmas sumiram. Sumiram, sem passar por um processo de cicatrização, eles simplesmente desapareceram. E por que eu trago essa questão? Porque essas questões, elas não aparecem geralmente no nosso holofote. Todos os maiores cientistas do mundo foram estudar os estigmas de Padre Pio. Ninguém conseguiu dizer o porquê os estigmas estavam lá. E quem que foi o representante da Igreja Católica a investigar a questão do Padre Pio? O Frei Gemelli. Só que o Frei Gemelli, ele nunca acreditou no Padre Pio. Durante 50 anos, o Frei Gemelli fez de tudo, falsificou laudos lá, colocou laudos que diziam que Padre Pio era doido, que não batia bem da cabeça, aquela coisa toda. Por quê? Porque eles pensavam que Padre Pio ele tivesse pego um prego de verdade e tivesse furado, ele ficasse furando as mãos e os pés constantemente. Porque, cara, como que um machucado como esse ele não cicatriza? Esse era o grande ponto de interrogação, esse negócio não cicatriza. Então esse cara ele deve ficar se furando todo santo dia para poder não cicatrizar isso daqui, né? E aí tem um fato, né, uma cena da vida, da biografia de Padre Pio. Tem até uma obra aqui, se vocês quiserem se aprofundar. Caramba! Do Renzo Allegri. Deixa eu ver aqui. Essa é uma... Anota aí, tá? Qualquer coisa dá um pause aqui, que depois eu vou deletar isso daqui. Tá? Para a gente continuar nosso conteúdo. Renzo Allegri, Padre Pio, aí o subtítulo, Um Santo Entre Nós. Essa obra, minha gente, é uma das principais obras que vão falar a respeito dessa biografia, tá? E o que acontece aqui? O Frei Gemelli ele aparece inúmeras vezes na vida do Padre Pio, exatamente questionando. Até que quando chegou lá 50 anos já de estigma, o Frei Gemelli estava lá com o Padre Pio nesse dia, conversando com o Padre Pio, os estigmas estavam lá. Padre Pio pediu para confessar, fazer uma confissão com o Frei Gemelli. Quando terminou a confissão, deu meia-noite, já era noite, deu meia-noite, já tinha os estigmas, de repente, que estavam lá, sumiram. O Frei Gemelli viu isso. E aí foi nesse momento que ele acreditou em Padre Pio. Tá? Só um parêntese aqui, histórico, uma curiosidade que eu quis trazer para vocês. Tá? Existem muitas realidades que nós não conhecemos, que geralmente não se falam. Não se falam. Existem muitas coisas que acontecem no mundo que não viram notícia. Não, por quê? Interesses, talvez. Alguns interesses podem existir aí. Então, só para você conhecer, Rudolf Alles, ele era o grande menino prodígio do Frei Gemelli. Tá? E o Rudolf Alles acabou se tornando um dos grandes nomes da psicologia tomista na sua época. Beleza? Então, esse foi o grande mentor da vida de Viktor Frankl. Foi a pessoa que apresentou pela primeira vez para Viktor Frankl que a psicologia ela deveria caminhar com a filosofia. Ninguém falava isso naquela época. Então, Viktor Frankl, ele desde cedo, ele absorve isso para a vida dele. E ele fala, não, de fato, eu preciso construir um sistema, uma forma de fazer terapia que não descarta o espírito humano. Muito pelo contrário, que envolve o espírito humano dentro do processo. Imagina, a cabeça de médico de Viktor Frankl, com certeza, passava o seguinte, cara, se eu só posso tratar o ser humano inteiro, que é corpo, mente e espírito, então o que acontece é que se eu oferecer à pessoa um tratamento simplesmente físico e psicológico, algum problema vai acontecer no meio desse tratamento. Alguma coisa não vai andar, ou pelo menos não vai andar tão bem quanto deveria.
Por quê? Porque todo ser humano ele tem que estar envolvido dentro do processo. E exatamente por isso começam, então, a surgir as primeiras intuições da logoterapia que ele viria a desenvolver. Viktor Frankl, ele não cria a logoterapia dentro dos campos de concentração, ele testa e ele valida muitas de suas hipóteses dentro dos campos de concentração. Mas a logoterapia, inclusive o nome, já tinha sido desenvolvido antes de Frankl entrar nos campos de concentração. Talvez o ponto-chave que foi validado nos campos de concentração e que está presente dentro da logoterapia é que em qualquer situação na vida, em qualquer sofrimento dos mais inimagináveis, é possível encontrar sentido na vida. Talvez essa tese, essa hipótese tenha sido aquela que mais foi validada nos campos de concentração, mas a logoterapia já existia antes. Joia? Muito bem, eu acho que por hoje é só. A gente traz aqui esse fato histórico, né? Viktor Frankl, o sistema filosófico que Viktor Frankl desenvolveu foi uma postura de abertura que ele teve para essa realidade da filosofia por conta desse grande mentor, Rudolf Allers. Ninguém começa estudando filosofia por um acaso. As pessoas, os grandes gênios da humanidade, principalmente os grandes nomes que impactaram o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, grandes nomes que impactaram a saúde, sempre foram pessoas que se abriram ao universo da filosofia. E para isso, eles tiveram que ser apresentados à filosofia por alguém. No caso de Viktor Frankl, foi exatamente o Rudolf Allers. E coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Não dá para nós entendermos logoterapia sem entender a personalidade de quem fundou a logoterapia, sem entender a personalidade do autor, que no caso é Viktor Frankl, e exatamente por isso, não deixem de ler o Em Busca de Sentido e comecem a ler o quanto antes Psicoterapia e Sentido da Vida, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Um grande, grande abraço para você e até lá.